Em junho de 2016 foi revelado que Alan Silvestri, que compôs a trilha sonora de The Avengers, estaria voltando para compor Infinity War e Indame. Os irmãos russos começaram a trabalhar com Silvestri na trilha de Indame no início de novembro de 2018, com a sua produção sendo concluída no final de março de 2019. Um álbum de trilha sonora com as faixas de Silvestri foi lançado digitalmente pela Hollywood Records em 26 de abril de 2019, com o lançamento físico ocorrendo em 24 de maio. Um videoclipe para a faixa Portals, composta para a cena climática em que os personagens restaurados chegam para ajudar os Vingadores, foi lançado em 13 de junho. Em entrevista para a revista The Hollywood Reporter, Silvestri disse que a trilha sonora de Indame possui o tom mais versátil de toda a franquia, variando de percussões estrondosas e metais poderosos para sequências de ação, a canções minimalistas inspiradas no jazz para os temas do Homem-Formiga e do Reino Quântico. Silvestri reprisou seus temas compostos para filmes anteriores dos Vingadores e Capitão América, The First Avenger, incluindo o material que ele compôs para Thanos e as Joias do Infinito em Infinity War. Silvestri chamou a faixa que finaliza a história do Capitão América de comovente, já que ele estava nessa jornada com o personagem desde o início. O filme também usa o tema de Ein Thema em 2015 de Christoph Beck, o tema de Doctor Strange 2016 de Michael Giacchino e o tema de Captain Marvel 2019 de Pinar Toprak. Além disso, as canções Come and Get Your Love da banda Redone e It's Be a Long Time de Julie Stine e Sami K são usadas. Depois de terem sido ouvidas anteriormente em Guardians of the Galaxy e Captain America, The Winter Soldier, 2014 respectivamente. A campanha de marketing de Indame custou mais de 200 milhões de dólares, o maior valor para qualquer filme da Marvel Studios já lançado até então. Os parceiros promocionais incluíam a Stand Up, Cancer, Mastercard, Ulta Beauty, o carro conceitual de e-tron GT, que aparece no filme, McDonald's, Jayco, Coca-Cola, Google, General Mills, Hertz, Ziploc, Oppo e Synchrony Financial. Um ano antes de seu lançamento, Germain Lussier, da IO9, falou sobre a abordagem que a Marvel poderia ter que adotar no marketing do filme, dado o final de Infinity War, onde muitos personagens importantes morrem. Ele questionou se esses personagens apareceriam em cartazes e em campanhas de brinquedos, e se os atores que os retratariam participariam de eventos de imprensa que antecederiam o lançamento do filme. Lussier sentiu que a Disney e a Marvel poderiam se concentrar nos membros originais da equipe dos Vingadores, que compõem a maioria dos personagens vivos, mas observou que seria mais benéfico mostrar o retorno dos personagens mortos, o que criaria um mistério e curiosidade sobre como eles voltam e um nível totalmente novo de interesse para o filme, fazendo com que possuísse todas as estrelas na frente e no centro. Feige comentou sobre isso em junho de 2018, afirmando que esses personagens mortos não seriam apresentados em nenhuma forma de marketing para o filme. Ele apresentou um vídeo dos bastidores da produção na Cine Europe, e disse que a campanha de marketing oficial do filme começaria no final de 2018. No início de dezembro de 2018, antes do lançamento do primeiro trailer, Graeme Macmillan, do The Hollywood Reporter, falou sobre a expectativa febril em torno dele, notando diversas criações de fãs como forma de antecipação, sem a direção perceptível da Marvel ou dos cineastas envolvidos, e que a quantidade de conhecimento em torno do filme sem qualquer tipo de promoção era uma espécie de reconhecimento de marca que a maioria dos estúdios deseja. Por causa disso, Macmillan sugeriu à Marvel que não lançasse nenhum trailer para a obra, já que o nível avançado de entusiasmo provavelmente se elevaria antes do lançamento do filme. Dito isso, ele acrescentou que o eventual lançamento do trailer tiraria a posição de gato de Schrödinger, pois era quase garantido que causaria uma decepção aos fãs naquele momento. O primeiro trailer do filme foi lançado em 7 de dezembro de 2018. Dashin Sandoval, vice-presidente de marketing digital da Marvel Studios, afirmou que a equipe de marketing fez a escolha de evitar a inclusão do título ou hashtag do filme nas postagens oficiais de seu trailer, permitindo que os fãs vissem-no até o final, sem que isso soasse como um spoiler. Richard Nelby, do The Hollywood Reporter, sentiu que, embora não tenha sido revelado muito material novo no trailer, ele ofereceu um vislumbre sombrio de um universo que se tornou irreconhecível, e fez com que os espectadores refletissem sobre o final de Avengers, Infinity War e suas questões de perda.
Nelby também notou como o trailer destacou o início humilde dos personagens com sua linguagem visual, e concluiu que deixou os espectadores com as mesmas perguntas que tinham antes. Austin Gosling, da Polygon, apontou que o título não apenas faz referência a uma linha que Doutor Estranho diz a Tony Stark em Infinity War, mas também a uma linha falada por Stark em Age of Ultron. Gosling disse: a cena em torno desta linha em Age of Ultron é uma das mais importantes do filme. As coisas parecem sombrias, e o grupo de heróis enfrenta um inimigo que eles acham que não podem derrotar. Como tal, o trailer de Indame espelha isso perfeitamente, e nos mostra que os dois personagens mais proeminentes dos Vingadores são quem sempre foram: Homem de Ferro, um pessimista que continua lutando não importa o quão sem esperança as coisas pareçam, e Capitão América, um otimista que acredita que nada é impossível quando os heróis do mundo lutam juntos. O trailer foi visto 289 milhões de vezes em suas primeiras 24 horas, tornando-se o trailer mais visto nesse período de tempo, superando o recorde de Avengers: Infinity War, 230 milhões de visualizações. O trailer também estabeleceu um recorde de debates no Twitter, para um trailer de filme, nas primeiras 24 horas, gerando 549 mil menções. Em 3 de janeiro de 2019, o serviço de métrica Trailer Impact da Box Office indicou que aproximadamente 77 a 78% das pessoas pesquisadas que viram o trailer de Indame nas últimas 3 semanas manifestaram interesse em ver o filme, fazendo com que esta se tornasse a maior porcentagem do serviço desde a sua introdução em março de 2018. Nas 3 semanas em que foi medido pelo serviço, o trailer se tornou o favorito de todos os pesquisados. O segundo trailer do filme, juntamente com o pôster de lançamento nos cinemas, foi lançado em 14 de março de 2019. Todos os 13 atores apresentados tiveram seus nomes descritos no ponto superior do pôster, exceto Danai Gurira, cujo nome ainda aparecia na parte inferior junto com Benedict Wong, Jon Favreau e Gwyneth Paltrow, nenhum dos quais apareceu no cartaz. Apesar disso, a exclusão de seu nome provocou críticas de alguns fãs. Petrana Radulovic, da Polygon, observou que como um ator ser creditado no pôster é um processo complexo, o estúdio acaba tendo que lidar com agentes, taxas e demandas de estrelas de cinema. A reação do público fez com que a Marvel lançasse um novo pôster no final do dia, com Gurira sendo creditada na parte superior do cartaz. O segundo trailer foi visto 268 milhões de vezes nas primeiras 24 horas, tornando-se o segundo mais visto naquele período de tempo, atrás apenas do primeiro trailer do filme. A estreia mundial de Avengers: Indame ocorreu em 22 de abril de 2019 no Los Angeles Convention Center. A Disney fez alterações no hall K do Convention Center para a estreia do filme, trabalhando com Adobe e QSC Audio para instalar em uma tela de 70 pés, 21 metros, projetores Dolby Vision e um sistema de som Dolby Atmos. No Convention Center, também foi realizada a chegada do tapete vermelho da estreia e na pós-cerimônia. O filme foi lançado na Austrália, China e algumas partes da Ásia e Europa em 24 de abril, no Brasil, Portugal e Reino Unido em 25 de abril, nos Estados Unidos e Índia em 26 de abril, e na Rússia em 29 de abril, em formatos IMAX 3D. Foi originalmente programado para ser lançado nos Estados Unidos em 3 de maio. Avengers: Indame faz parte da fase 3 do UCM. Após o lançamento do segundo trailer de Spider-Man, Far From Home 2019 da Marvel Studios, em 6 de maio, a Marvel começou a exibi-lo no final das exibições de Indame com uma mensagem, antes do filme, da estrela de Far From Home, Tom Holland, dizendo para o público ficar até o final dos créditos para poder vê-lo. Em junho, Feige anunciou que Indame seria relançado nos cinemas com 7 minutos de novas imagens pós-créditos, incluindo um tributo a Stan Lee, uma cena deletada inacabada e a cena de abertura de Far From Home. Um pôster de edição limitada também seria distribuído em alguns cinemas. O relançamento começou em 28 de junho nos Estados Unidos, em 1040 cinemas. Avengers: Indame foi lançado nos Estados Unidos em formato de download digital pela Walt Disney Studios Home Entertainment em 30 de julho de 2019, e em Ultra HD Blu-ray e DVD em 13 de agosto. O filme foi lançado em digital HD e Blu-ray em 2 de setembro no Reino Unido. O streaming é exclusivo do Disney+ desde 12 de novembro. Os lançamentos digitais e Blu-ray incluem curtas-metragens de bastidores, comentários em áudio, cenas deletadas e erros de gravação.
Apesar de ter sido filmado com câmeras IMAX e lançado em cinemas IMAX na proporção de 1.90:1, o lançamento de mídia doméstica inclui apenas a versão de proporção recortada de 2.39:1 que foi usada para exibições não IMAX. A versão IMAX Enhanced do filme foi disponibilizada no Disney+ a partir de 12 de novembro de 2021. Avengers: Endgame arrecadou 858,3 milhões de dólares nos Estados Unidos e Canadá, e 1,939 bilhão de dólares em outros territórios, totalizando 2,798 bilhões de dólares em todo o mundo, tornando-se o filme de maior bilheteria de todos os tempos, até ser superado por Avatar, 2009, devido a um relançamento na China em março de 2021, bem como a segunda maior bilheteria de todos os tempos nos Estados Unidos e Canadá. Ajustado pela inflação, Gone with the Wind, 1939, continua sendo o filme de maior bilheteria, com Endgame se estabelecendo como a quinta maior bilheteria de todos os tempos em todo o mundo. O filme teve uma estreia mundial de 1,2 bilhão de dólares, a maior de todos os tempos, e quase o dobro do recorde anterior de Infinity War de 640 milhões de dólares. É também o filme mais rápido a superar a marca de 1 bilhão e 1,5 bilhão de dólares, fazendo isso em apenas 5 e 8 dias, respectivamente. A Deadline Hollywood estimou que o filme chegaria ao ponto de equilíbrio apenas 5 dias após seu lançamento, o que é inédito para um grande estúdio para um final de semana de estreia. O site finalmente calculou o lucro líquido final do filme em 890 milhões de dólares, contabilizando orçamentos de produção, marketing, participações de talentos e outros custos. As receitas de bilheteria e mídia doméstica o colocaram em primeiro lugar na lista dos blockbusters mais valiosos de 2019. Em 4 de maio, os ganhos do filme nas bilheterias globais ultrapassaram toda a arrecadação de Infinity War, tornando-o assim o filme mais rápido a arrecadar 2 bilhões de dólares em todo o mundo, acumulando a quantia em apenas 11 dias, superando Avatar, que o fez em 47 dias. Também se tornou o quinto filme a ultrapassar esse limite, depois de Avatar, Titanic, 1997, Star Wars, The Force Awakens, 2015, e Infinity War, e o segundo filme a ultrapassar o limite de 2,5 bilhões de dólares, realizando tal feito em apenas 20 dias, superando o recorde de 72 dias de Avatar. No final de dezembro de 2018, Endgame foi listado como um dos filmes mais aguardados de 2019, ficando em segundo lugar pelo IMDb, e em primeiro pela Fandango e Atom Tickets. Devido à alta demanda quando os ingressos de pré-venda ficaram disponíveis nos Estados Unidos em 2 de abril de 2019, os clientes da Atom Tickets e da Fandango tiveram longos tempos de espera e atrasos no sistema, enquanto que o site e o aplicativo da AMC Theatres ficaram completamente indisponíveis por várias horas. Nesse mesmo dia, a Fandango anunciou que o filme havia se tornado seu título de pré-venda mais vendido nas primeiras 24 horas, superando o recorde anterior de Star Wars, The Force Awakens em apenas 6 horas. Da mesma forma, a Atom disse que também foi o filme mais vendido em seu site no primeiro dia, vendendo 4 vezes mais que Aquaman, de 2018, enquanto que a Regal Cinemas informou que Endgame vendeu mais ingressos em suas primeiras 8 horas do que Infinity War em toda a sua primeira semana. O filme arrecadou 140 milhões de dólares apenas em pré-vendas. Um dia antes de seu lançamento, a Fandango anunciou que este era o seu maior título de pré-venda de todos os tempos, superando The Force Awakens, com mais de 8 mil sessões esgotadas em todo o país. Na Índia, o filme vendeu 1 milhão de ingressos em apenas um dia para as exibições em língua inglesa, hindi, tâmil e telugu. Em média, 18 ingressos foram vendidos a cada segundo. Na China, os ingressos de pré-venda ficaram disponíveis em 12 de abril e quebraram um recorde, ao serem comercializados mais de 1 milhão de bilhetes em apenas 6 horas, superando o primeiro total de 24 horas de Infinity War na primeira hora, e faturando 114,5 milhões de dólares. 770 milhões de yuans, apenas em pré-vendas. Em 4 de abril, as projeções da indústria cogitavam que o filme arrecadaria 250 milhões de dólares no mercado interno durante seu fim de semana de estreia, embora alguns insiders tenham considerado esses números como conservadores e esperavam uma estreia de 300 milhões de dólares. Na semana de seu lançamento, as estimativas de receita doméstica haviam subido para 270 milhões de dólares,
com alguns insiders ainda sugerindo que uma estreia de 300 milhões de dólares era possível. O filme foi exibido em 4.662 cinemas, 410 dos quais foram em IMAX. Foi o lançamento mais amplo de todos os tempos, superando o recorde de 4.529 cinemas de Despicable Me 3, 2017. Avengers: Endgame arrecadou 357,1 milhões de dólares em seu fim de semana de estreia, quebrando o recorde de Infinity War em quase 100 milhões de dólares. Também estabeleceu recordes para maior arrecadação de sexta-feira, sábado e domingo, bem como maior valor total, em comparação com o recorde anterior de bilheteria, de todos os filmes combinados, 314 milhões de dólares. O filme então se tornou a terceira maior arrecadação em uma segunda-feira e terça-feira. Em seu segundo fim de semana, Endgame arrecadou 147,4 milhões de dólares, o segundo maior segundo fim de semana de todos os tempos, para um total de 621,3 milhões em 10 dias. Foi o filme mais rápido a ultrapassar a marca de 600 milhões de dólares, superando os 12 dias de The Force Awakens e menos da metade dos 26 dias de Infinity War. Na semana seguinte, o filme arrecadou 64,8 milhões de dólares, o quarto melhor terceiro fim de semana de todos os tempos. Também ultrapassou a marca de 700 milhões de dólares, igualando o recorde de 16 dias de The Force Awakens. Endgame foi finalmente superado em seu quarto fim de semana pelo recém-chegado John Wick, Chapter 3, Parabellum 2019. Ele faturou 17,2 milhões de dólares no fim de semana seguinte, e um total de 22,3 milhões no período de 4 dias do Memorial Day, ultrapassando o limite de 800 milhões de dólares no mercado interno. Durante o relançamento que ocorreu em seu 10º fim de semana, o filme foi adicionado a 1.040 cinemas e faturou 6,1 milhões de dólares, um aumento de 207% em relação ao fim de semana anterior. Em seu 13º fim de semana, o filme arrecadou 1,2 milhão de dólares, o que o colocou acima do limite do recorde de todos os tempos de Avatar. Internacionalmente, Endgame foi projetado para arrecadar cerca de 680 milhões de dólares nos primeiros 5 dias, para uma estreia global de 950 milhões de dólares. O filme foi inicialmente projetado para arrecadar 280 milhões de dólares na China em seu fim de semana de estreia, mas fez um recorde de 107,5 milhões de dólares, 719 milhões de yuans, no país em seu primeiro dia, incluindo 28,2 milhões de dólares, 189 milhões de yuans, a partir da meia-noite, 3 da manhã e 6 da manhã. Batendo o recorde anterior de The Fate of the Furious, 2017, de 9,1 milhões de dólares. Devido ao recorde de primeiro dia, em parte devido ao boca a boca com nota 9,1 no agregador de resenhas local Douban, e 9,3 no site de ingressos Maoyan, as projeções de estreia aumentaram para mais de 300 milhões de dólares. No geral, o filme arrecadou 169 milhões de dólares no primeiro dia em países fora dos Estados Unidos e Canadá, a maior receita de todos os tempos. Seus maiores mercados depois da China foram a Índia, Coreia do Sul, o maior faturamento bruto de um único dia sem feriados, Austrália, França e Itália. Assim como no mercado interno, o filme acabou tendo um desempenho superior em relação às projeções da indústria, e estreou com 866 milhões de dólares no exterior. Seus maiores mercados, cada um dos quais estabeleceram um recorde de melhor abertura de todos os tempos no país, foram China, Reino Unido, Coreia do Sul, México, Austrália, Brasil, Espanha, Japão e Vietnã. Ele também faturou 21,6 milhões de dólares em seus primeiros 4 dias na Rússia, após um adiamento em sua estreia causado pelo governo do país. Em sua primeira semana, os 5 maiores mercados internacionais do filme foram a China, Reino Unido, Coreia do Sul, México e Índia. Uma semana após seu lançamento, tornou-se o filme estrangeiro de maior bilheteria de todos os tempos na China e na Índia. Em seu segundo fim de semana, o total de arrecadação do filme ultrapassou 1,569 bilhão de dólares nos mercados internacionais, ultrapassando Titanic como o segundo maior filme no exterior de todos os tempos. Até janeiro de 2022, os principais mercados internacionais do filme foram a China, 629 milhões de dólares, Reino Unido,
$115 milhões, Coreia do Sul, $105 milhões, Brasil, $86 milhões e México, $78 milhões. O agregador de resenhas Rotten Tomatoes relatou um índice de aprovação de 94%, com uma pontuação média de 8,2/10, baseada em 547 avaliações. O consenso crítico do site diz: emocionante, divertido e emocionalmente impactante Avengers. Indame faz o que for preciso para entregar um final satisfatório para a épica saga do infinito da Marvel. O Metacritic, que usa uma média aritmética ponderada, atribuiu ao filme uma pontuação de 78, com base em 57 resenhas, indicando avaliações geralmente favoráveis. O público entrevistado pelo CinemaScore concedeu ao filme uma rara nota A+, em uma escala de A+ a F, o terceiro filme da Marvel a receber tal pontuação. Depois de The Avengers e Black Panther 2018, o do Post Track deu ao filme 5 de 5 estrelas, bem como uma recomendação definitiva de 85%. Escrevendo para a NPR, Glenn Veldon atribuiu ao filme uma crítica positiva e considerou uma sequência digna de seu antecessor, afirmando: a decisão dos russos de ficarem perto das experiências dos Vingadores restantes prova ser recompensadora, já que eles construíram expressamente o filme como uma volta de vitória estendida para o universo cinematográfico Marvel em grande escala. Diego Lima, da IGN brasileira, comentou que Indame faz jus às expectativas e estabelece um nível de qualidade para os filmes do UCM que pode nunca mais ser alcançado de tão alto. Peter Travers, em sua resenha para Rolling Stone, deu ao filme 4 de 5 estrelas, dizendo: você não precisa fazer piada sobre o enredo clichê de viagem no tempo. O filme está pronto, disposto e capaz de fazer a sua própria concepção, com Back to the Future sendo provocado seriamente. Peter de Bruges, da Variety, escreveu: após o evento imperdível que foi Infinity War, os irmãos russos oferecem um acompanhamento de 3 horas mais voltado para os fãs, recompensando a lealdade ao universo cinematográfico Marvel. J. Rua Kinard, da Pop Matters, afirmou: a produção de filmes de ação com grande orçamento não fica muito melhor do que isso. Todd McCarthy, do The Hollywood Reporter, disse: o que aparece com mais força aqui, curiosamente para um filme derivado de histórias em quadrinhos, é a atuação dos personagens, especialmente de Downey, Ruffalo, Evans, Hemsworth, Brolin e Paul Rudd. Richard Roeper, escrevendo para o Chicago Sun-Times, deu ao filme 4 estrelas e elogiou seu soco emocional, bem como o roteiro engraçado, bem ritmado, inteligente e habilmente renderizado por Christopher Marcus e Stephen M. Cefeli, direção nítida de Anthony Russo e Joe Russo, e as performances universalmente estelares. O revisor do The New York Times, A.O. Scott, deu ao filme uma crítica positiva, embora cautelosa, afirmando: Indame é um monumento à adequação. Um ponto de partida adequado para um empreendimento que descobriu como ser suficientemente bom para pessoas suficientes o tempo todo. Não que isso esteja realmente acabado, é claro. A Disney e a Marvel ainda estão desenvolvendo novas facetas no contínuo tempo-dinheiro. Mas os irmãos russos fornecem a sensação de um final, uma chance de apreciar o que foi feito antes que os cronogramas sejam redefinidos e todos voltem ao trabalho. Justin Chan, do Los Angeles Times, escreveu que Avengers, Indame alcança e ganha sua onda climática de sentimentalismo, mesmo quando fica aquém da verdadeira catarse. Joe Morgenstern, do The Wall Street Journal, reconheceu a conquista única que Avengers, Indame realizou como a conclusão da saga do infinito, chamando a batalha final de inevitavelmente difícil de manejar, mas emocionante ao mesmo tempo, e seguida por uma coda delicada. Tantas histórias, tantas aventuras, tanta coisa para resolver antes do próximo ciclo começar. Alguns opinaram que o filme é uma melhoria notável em relação ao seu antecessor, Avengers, Infinity War, como Brian Tallerico, do RogerEbert.com, que afirmou que Indame é um filme mais paciente e focado do que Infinity War, mesmo quando seu enredo atrai elementos de uma dúzia de outros filmes. Matt Zoller Seitz, também do RogerEbert.com, deu ao filme uma avaliação positiva em comparação com Infinity War, que ele considerou como muito abarrotado, muito apressado e ainda muito longo. Seitz afirmou que Indame é uma experiência cordial e satisfatória, além de ser uma comédia surpreendentemente descontraída, orientada pelos personagens, autoconsciente e sincera para os 2/3 do filme. Grande parte do roteiro sugere um filme descontraído de Richard Linklater com super-heróis. Marcelo Essel, escrevendo para o Omelete, disse que Indame funciona acima de qualquer expectativa.
Não só entrega uma experiência catártica maior que Infinity War, como ainda afirma posições definitivas em relação aos destinos do UCM. Richard Brody, escrevendo para o The New Yorker, foi mais crítico ao filme, opinando que as boas atuações não foram acompanhadas por habilidade comparável dos diretores. Ele disse: os russos possuem peculiarmente pouco senso de prazer visual, pouco senso de beleza, pouco senso de metáfora, pouca aptidão para textura ou composição. Suas presunções espetaculares são puramente de escala, e é por isso que seus melhores momentos são calmos e dramáticos. Anthony Lane, também do The New Yorker, deu ao filme uma crítica negativa, achando-o superdesenvolvido e exagerado, afirmando: a única coisa que você precisa saber sobre Avengers Endgame é que ele dura pouco mais de 3 horas e que você pode facilmente sair durante a metade do filme, fazer algumas compras e voltar para o seu lugar para o clímax. Você não terá perdido nada. Em maio de 2018, o então CEO da Disney, Bob Iger, comentou sobre os planos da Marvel além de Endgame. Acho que tentaremos aquilo que chamarei de uma nova franquia além dos Avengers, mas isso não significa necessariamente que você não verá mais os Vingadores no futuro. Nós apenas não fizemos nenhum anúncio sobre isso. Iger acrescentou: dada a popularidade dos personagens e da franquia, não acho que as pessoas devam inferir que nunca haverá outro filme dos Avengers. Logo após a estreia de Endgame, os irmãos russos disseram que não se opunham a retornar ao UCM no futuro, devido ao relacionamento positivo deles com a Marvel Studios, mas não planejavam fazer isso naquele momento. Em janeiro de 2021, o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, disse que outro filme dos Avengers aconteceria em algum momento. Na San Diego Comic Con em julho de 2022, Feige anunciou Avengers, The Kang Dynasty e Avengers, Secret Wars, originalmente programados para serem lançados em 2 de maio de 2025 e 7 de novembro de 2025, respectivamente. Os filmes concluiriam a fase 6 do UCM. Feige disse mais tarde que os irmãos russos não voltariam para dirigir os filmes. Deixem Daniel Cretton, que dirigiu Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, 2021, foi confirmado como diretor de The Kang Dynasty logo depois. Em setembro, o escritor de Aine Temen and the Vaz, Quantumania 2023, Jeff Loveness, foi anunciado como roteirista. No mês seguinte, o escritor principal da primeira temporada de Loki 2021, e o principal escritor de Doctor Strange in the Multiverse of Madness 2022, Michael Waldron, foi contratado para escrever o roteiro de Secret Wars. Pouco depois, a data de lançamento de Secret Wars foi adiada para 1º de maio de 2026. Em junho de 2023, a Disney adiou The Kang Dynasty para 1º de maio de 2026, e Secret Wars para 7 de maio de 2027. Cretton deixou o cargo de diretor de The Kang Dynasty em novembro de 2023, quando Waldron foi contratado para substituir Loveness como escritor de The Kang Dynasty. Jonathan Majors, que interpretou Kang o Conquistador e deveria aparecer em ambos os filmes, foi demitido pela Disney e pela Marvel Studios em dezembro de 2023, após ser condenado por agressão. Naquela época a Marvel estava se referindo internamente a The Kang Dynasty como Avengers 5. O filme foi indicado para um Oscar, um Annie Award, na qual ganhou, um British Academy Film Award, 3 Critics' Choice Awards, ganhando 2, um Grammy Award, um Hollywood Film Award, que ganhou 4 MTV Movie e TV Awards, vencendo 3, 11 Nickelodeon Kids Choice Awards, ganhando 2, 7 People's Choice Awards, ganhando 3, 2 Satellite Awards, 14 Saturn Awards, ganhando 6, um Screen Actors Guild Award, que ganhou, e 9 Teen Choice Awards, ganhando 4. Muitos dos atores foram reconhecidos por seu trabalho, incluindo Downey, 7 indicações, Johansson, 6 indicações, Evans, 5 indicações, e Brolin, 5 indicações.